As forças exercidas em um sistema nem sempre realizam trabalho no sistema. Como mostra a figura 1, um homem empurra uma parede e não pode acelerá-la. A energia cinética da parede não varia. Apesar da energia interna do homem aumentar, pois a energia química dos seus músculos faz a sua energia térmica aumentar, o trabalho que ele executa é nulo. O homem exerce uma força de contato sobre a parede. Veja a representação, uma força de contato do homem sobre a parede. Porém, o ponto de aplicação da força não se desloca. E é justamente isso que estou chamando de deslocamento da força, que neste caso é igual a zero. Já na figura 2, uma pessoa empurra um carrinho que tem rodas e pode acelerá-lo. A energia cinética do carrinho variou. O trabalho não é nulo. A pessoa aplica uma força de contato no carrinho e o ponto de aplicação da força se deslocou. E neste caso, a variação do ponto de aplicação da força é diferente de zero. E nessa situação, o trabalho não é nulo. Quando uma pessoa empurra uma parede de tijolos, ela não se move, nem se deforma. E, portanto, o ponto de aplicação da força não se move. O ΔRF é igual a zero. A variação do ponto de aplicação da força é igual a zero. Já ao empurrar o carrinho, a pessoa deve se mover junto com o carrinho para acelerá-lo. Em outras palavras, o ponto de aplicação da força é deslocado. Então, a variação do ponto de aplicação da força é diferente de zero. Da mesma forma, quando alguém deforma um colchão, como na figura 3, o ponto de aplicação da força é deslocado. O trabalho não é nulo. Nesse slide, concluímos que para que uma força faça trabalho, o ponto de aplicação da força deve sofrer um deslocamento. Vamos estudar o movimento em apenas uma dimensão. Neste caso, uma força externa constante, exercida no sistema, pode aumentar ou diminuir a energia do sistema. Nos dois casos mostrados nesse slide, uma pessoa exerce uma força de contato sobre o carrinho. Qual é, então, a diferença entre essas duas situações? Na primeira situação, o carro encontra-se inicialmente em repouso, a pessoa exerce uma força de contato sobre o carrinho e o carrinho sofre um deslocamento, de tal forma que o ponto de aplicação da força sofreu um deslocamento igual ao deslocamento do carrinho. Observe que a velocidade inicial do carrinho é igual a zero e a velocidade final é igual a v. Nesta situação, a força de contato constante tem a mesma direção e sentido do deslocamento da força. Para acelerar o carrinho, a pessoa deve empurrar na direção e sentido do deslocamento do carrinho. Portanto, o vetor força e o deslocamento da força apontam na mesma direção e sentido. O carro aumenta a velocidade e, neste caso, o trabalho é positivo e a energia cinética aumenta. A força externa é paralela ao deslocamento da força. Na segunda situação, o carro diminui a velocidade. Note que a pessoa puxa o carrinho, que possui uma velocidade inicial v, e o carrinho se desloca para uma posição final com a pessoa aplicando a mesma força constante, de tal forma que a velocidade final do carrinho é igual a zero. Nessa situação, podemos perceber que a força aplicada e o deslocamento da força têm a mesma direção, mas sentidos opostos. Com isto, o carro diminui de velocidade. O trabalho é negativo e a energia cinética do sistema diminuiu. A força externa é antiparalela ao deslocamento da força. O trabalho realizado por uma força em um sistema é positivo quando a força e o deslocamento da força apontam na mesma direção e sentido. Nessa situação, a energia cinética do sistema aumenta e o trabalho é positivo. O trabalho realizado por uma força em um sistema é negativo quando a força e o deslocamento da força apontam na mesma direção em sentidos opostos. Nessa situação, a energia cinética diminui e o trabalho é negativo.